Hoje é Tem, necessário. o pessoal já está trabalhando bastante nas práticas aí, mas é, sempre a gente está aí para tirar dúvida e vamos aproveitar também. A questão também que eu quero colocar já de início, depois eu posso de novo revisar, é que eu estava verificando o portal também, tem bastante pessoal que não lidou ainda com as atividades lá. E aí o pessoal pergunta para mim, professor, por que que a minha nota ficou tão baixa? O portal ele dá o percentual de acerto, é o percentual de desenvolvimento dentro do progresso dentro do portal, né? Então não tem o que mudar ali muito. É porque ele indica para o professor a nota que vai ser dada, né? Praticamente. Então, quem vai no 100% ganha 10 no portal, que vale 2 inteiro daí, né? Então, mas já parabenizando aqueles que já realizaram 100%. Aí tem um percentual pequeno ainda, né? Mas já dou os parabéns para quem muita gente já realizou 100%. É lógico que tem tempo, mas como tem muito trabalho aí, temos que também priorizar o portal. Mas vamos começar então enquanto o pessoal vai entrando, vamos começar falando, retomando a aula passada que eu adentrei na terceira semana, né? E nessa terceira semana, eu comecei aí no tema da primeira unidade da terceira semana que falava ajudando crianças a dominar os fatos fundamentais. Bom, primeiro, o que que é isso, né? Os fatos fundamentais são um bom exemplo de como definir um conceito da matemática e a gente fala assim, os fatos básicos. Havia um tempo que a gente falava fatos básicos. Hoje a literatura fala também fatos fundamentais. Também de identificar a importância do domínio pelo domínio e pelos educandos dos fatos fundamentais. Quer dizer, o que que é matemática? Matemática, além de muita gente vender como uma ciência exata, ela tem a ideia de que o sujeito ou domina ou não domina. Então é preciso que as noções de matemática comecem desde a educação infantil, que ela perpassa com um domínio relativo nos anos iniciais e que vão se sustentando ao longo da vida acadêmica do sujeito. Como é que é a vida acadêmica? É a vida escolar desse sujeito e os fatos básicos estão orientados aí. Então, primeiro nós temos que saber conceitual. Tem gente que diz assim, a matemática é prática. Não, nem sempre. Ela é conceitual, e muito o conceito teórico. A ideia de matemática, a ideia de cada fundamento é importante. Eu falava na aula passada das regras, que é algo que ajuda a pensar matemática com domínio. Então, nós aqui iniciando também tem explicar como ajudar as crianças a desenvolver ferramentas mentais. O que que são ferramentas mentais? Tem algo que é preciso dominar mentalmente. Quando o cérebro aprende a tratar dessas questões como um processo mental, como uma ferramenta mental, ele olha para a situação e ele já sabe do que se trata. Então, nesse sentido, nós vamos tratar aqui o primeiro desafio ali eu já havia comentado sobre aquela professora chamada Mariana, que vai substituir uma licença maternidade no quinto ano, e aí recebe da pedagoga da escola eh, os objetivos e do planejamento ali, que foi elencado na aula passada, e que coloca lá compreender o significado do trabalho com os fatos fundamentais multiplicativos. Reconhecer estratégias didáticas a serem desenvolvidas no trabalho com fatos fundamentais. São os objetivos. Compreender, reconhecer, refletir sobre estratégias e ferramentas que auxiliam o estudante, que, no sentido de que ele possa compreender os fatos fundamentais multiplicativos. Nós estamos falando de quinto ano. E quinto ano, os fatos fundamentais multiplicativos é perfeitamente adequado curricularmente falando, né?
compreender as relações numéricas envolvidas no trabalho com os fatos fundamentais multiplicativos. Então, considerando a Mariana, professora, com seu primeiro dia lá, com todos esses objetivos, e ela pretende desenvolver um bom trabalho com seus alunos. Então, ela vai trabalhar os fatos fundamentais da multiplicação sobre esses objetivos. E, então, aí ele diz para você elaborar uma atividade para os alunos do quinto ano, descrevendo intervenções que Mariana precisará fazer com a turma para demonstrar para a pedagoga que possui um bom conhecimento didático do assunto a ser trabalhado. Então, nesse sentido, nós colocaríamos aqui que é preciso pensar que os fatos da multiplicação tão conhecido como a tabuada. E aí nós poderíamos pensar na tabuada do 2, do 5, sei lá, e poderia dividir uma turma em grupo ou explorar a tabuada de diferente forma. Quando fala fatos da multiplicação, seria a antiga tabuada. Com a tabuada em mãos, os alunos deverão discutir padrões existentes em cada uma delas. Mariana deverá fazer a seguinte intervenção: pedir que apresente para o grupo algumas ideias encontradas sobre a tabuada. Então, a tabuada, que é a antiga tabuada, a gente não usa para decoreba. Nós teríamos que estar descobrindo a tabuada enquanto um fato fundamental da multiplicação, que ela tenha objetos explicativos, né? Por exemplo, se você vai falar da tabuada do 2, os resultados vão ser somados 2, né? Mais 2, mais 2, mais 2. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Então, 2, 4, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, sempre 2. E você vai ver que esse padrão se repete. Então, quem que tem que chegar com essas conclusões? O professor dizer? Não. Os alunos têm que estudar, dividir em grupo para estudar esses fatos e estar dando nessa reflexão sobre esses fatos, eles observarem alguns processos que lá ocorrem e são semelhantes em cada tabuada, né? Então, eles podem estar problematizando sobre a regularidade. Cada grupo poderá trazer uma problematização. Depois quando vem para o professor o que o grupo pensou, aí sim vão testar as estratégias que os estudantes pensaram. Então veja como você já está fazendo um jogo dos fatos fundamentais multiplicativos. Você está atuando de forma que você vai responder aos objetivos e vai explorar as regularidades encontradas pelos alunos e, além disso, identificar sempre porque ele também tem o multiplicativo até 10, né? E muitos deles vão questionar, alguns deles vão apontar padrões, outros deles vão ter ideias sobre. Então, é nesse sentido que seria as intervenções de Mariana, né? No sentido de responder não só aos objetivos, mas de provocar que os alunos pensem sobre os fatos básicos e não decorem sobre. Então, mas professor, antigamente a gente decorava e hoje sabemos. Tudo bem, se alguém não, ninguém está reprovando a decorar os fatos básicos multiplicativos, os fatos fundamentais multiplicativos, mas estamos aqui nesse tempo novo de aprendizagem, e que não é só agora, e nesse século XXI a gente está tentando empreender, é de fugir somente dessa decoreba, mas tentar entender o processo. Então aí o desafio estaria nesse sentido. E o infográfico que eu já trabalhei na aula passada, também quando os educandos têm domínio dos fatos fundamentais, são capazes de responder rapidamente uma operação. Então, a palavra domínio aqui vem de capacidade de operar com, a capacidade de entender o processo, né?
com os fatores menores que 10, no quinto ano você vai trabalhar na multiplicação muito mais que isso, mas a princípio com fatores menores que 10, sem precisar fazer conta, responde automaticamente. Por que que eles gostam da tabuada do 10, do 5? Porque são aquelas que você multiplica com 10 é fácil, do 1 seria facílimo, né? Então, sem precisar fazer conta, eles respondem automaticamente. Porém, para que essa resposta possa ser automática, requer um trabalho planejado no sentido da construção de diferentes estratégias para o domínio dos fatos, uma vez que a resposta rápida não pode estar relacionada com uma aprendizagem mecânica. A aprendizagem mecânica, leia-se decoreba, tá? Então, não só pelo fato de decorar, mas pelo fato de entender o processo, tá bom? Então, o domínio dos fatos fundamentais, eles, vamos colocar fatos fundamentais aditivos e multiplicativos. Então, nós temos dois processos, aditivos e multiplicativos, porque a multiplicação é atendida pela adição, né? Então, ambos fatores são menores que 10. Exemplo, 5 mais 5, 10. 3 vezes 2, 6. 3 mais 4, 7. 5 vezes 3, 15. 2 mais 4, 6. 8 vezes 8, 64. E aí, por aí. Então, você tem os fatos multiplicativos, porque quando você vai trabalhar a multiplicação com dois números, você já tem o fato aditivo para trabalhar a tua multiplicação. No planejamento de lições que favoreça o desenvolvimento de estratégias específicas. Então, você precisa trabalhar números, trabalhar jogos, trabalhar concretamente. Então, nesse sentido do trabalho pedagógico é que se envolve. O domínio dos fatos fundamentais, a criança precisa dar uma resposta rápida. Então, quer dizer, nós temos que ensinar a criança a pensar matemática, a conectar-se na matemática e ter respostas mentais. Porque todo aquele que tem uma dúvida, isso que é importante, a problematização, a dúvida é colocar a mente para funcionar no sentido da compreensão, no sentido da devolução rápida. E esses jogos que exigem um pensar rápido são apropriados para o ensino não só da matemática, de todas as áreas, mas a matemática especificamente, porque você começa a dar conotação de que o pensamento precisa estar focado, conectado, organizado matematicamente falando. Então, diferentes abordagens para ajudar as crianças a dominar fatos fundamentais. Então, esqueça-se aqueles exercícios repetitivos, sempre da mesma forma. Isso, no primeiro momento, parece uma inovação para a criança, depois parece enfadonho. Quer dizer, algo que se repete, que não se organiza, não tem um efeito surpresa, não tem nada que motive para além do processo que eles já conhecem. Então, eu preciso estar reinventando na questão do domínio matemático. Nós precisamos não só dominar, mas testar possibilidades de sempre inovar, no sentido de que a matemática não seja algo repetitivo. Por exemplo, então, a criança sabe adicionar, ela sabe fazer operações de adição. O que acontece? O professor, no final de semana, disse: eu vou dar uma tarefa para tema de casa. Então, vai encher uma folha de adições. Não, mas se ele sabe uma, duas, três, suficiente, não precisa pôr 20 lá. Então, mas então vamos criar aí umas etapas. O nível 1 seria isso, o nível 2 seria... Aí poderia estar pensando. Então, para você passar de nível, você teria esse propósito no primeiro momento, esse propósito no segundo. Então, você vai construindo conexões entre os saberes e a aprendizagem, né? Aí nós passamos para a questão do conteúdo. E aí eu falo, então, sobre o John Van Vale.
que traz no livro Matemática no Ensino Fundamental, na formação de professores, que é o caso de vocês, né? Todas as crianças são capazes de dominar os fatos fundamentais. Então, todas são capazes. Algumas com maior habilidade, outras com algumas dificuldades. Então, é necessário que todos os professores e professoras, ao planejar suas aulas de matemática, possam criar situações de ensino, que eles possam ter claros objetivos para ajudar as crianças a dominar os fatos fundamentais. Então, a abordagem aqui nesse capítulo, que vamos falando sobre o domínio, é no domínio no sentido de promover esse domínio pelas crianças, que será a melhor forma de relacionar com a concepção de ensino que permeia as práticas pedagógicas de cada professor. Quando eu falei ali no desafio em propor o jogo, em propor para o grupo o desafio, né? Em propor para eles o tal objetivo, o tal jogo, etc. e tal, você está fazendo o inverso da metodologia tradicional. Você está dando suporte, mas que as estratégias e toda a discussão vá no sentido da metodologia ativa, que eles ativem o pensamento, que ativem a discussão grupal e que também busquem no material que eles têm de leituras e, enfim, de resolução, e achem a partir dali alguma forma de domínio, alguma forma de ideia que possa ser expressada no sentido maior da aprendizagem. Mas falando do livro aqui, do capítulo do livro, então nós vamos assim, falando do que seria ajudar essas crianças a dominar os fatos fundamentais. O domínio de um fato fundamental significa que a criança pode dar uma resposta rápida, isso já falamos. E a resposta rápida seria em quanto tempo? Ó, o autor aqui fala que em cerca de 3 segundos a criança já teria elaborado uma resposta rápida se ela foi ensinada a pensar matemática mentalmente. E ela não precisa recorrer a meios não eficientes, tais como a contagem. Ela vai buscar na conexão mental dela o trabalho para o domínio dos fatos aditivos, subtrativos, começa tipicamente na primeira série. Então, quando a criança só aprende a repetir, só aprende a copiar e colocar no caderno, e não aprende a discutir, refletir sobre, a jogar sobre, a fazer a matemática do jogo, do lúdico, enfim, ela não consegue pensar rápido, ela consegue copiar. E isso foi uma capacidade adquirida por conta dos professores que ali passaram e deram vamos dizer assim, deram esse tom de aprendizagem, né? Então, a maioria dos livros inclui todos os fatos aditivos e subtrativos no domínio esperado para a segunda série. Embora geralmente um trabalho adicional seja necessário mesmo após a terceira série. Então, os fatos multiplicativos, a divisão, são geralmente um objetivo para ser dominado na terceira série. E, tipicamente, mais trabalho é necessário ainda no quarto e quinto ano. Infelizmente, muitos alunos no oitavo ano ou anos posteriores ainda não dominam completo os fatos fundamentais. Então, veja, o que é base para a primeira etapa do fundamental? A base é o domínio que começa no primeiro ano. Aliás, eu diria que sempre começa na educação infantil as noções de. Quando você diz assim, esse mais esse, você pode falar isso na educação infantil. Esse tira esse menos esse, né? Então, colocado dessa forma, colocado desses domínios, né? Então, os domínios também, pensado aqui, estão relacionados, como foi colocado pelo autor, aos objetivos. Então, quando você trabalha
numa série ano, nós aqui vamos falar ano, que nosso município, a nossa região é mais ano, né? Então, falando em ano, nós estamos falando dos objetivos do planejamento de ensino. Nós estamos falando dos objetivos do planejamento daquela aula. Nós estamos falando geralmente, então, de um domínio de compreensão, de reflexão e outros domínios com verbos diversos, né? Mas nós temos que estar no sentido de aprender e dominar. Por isso que o professor, na hora de planejar, deve pensar: será que o meu aluno vai ter o domínio esperado, né, nesses fatos fundamentais, diante dos objetivos que eu tenho para desenvolver como processo de ensino e aprendizagem. Os métodos eficientes para os exercícios. Se você leu a sessão intitulada Exercício ou Prática, nem sempre um exercício pode ser considerado prática ou a prática utiliza o exercício. Então, você lembrará a distinção entre significado de exercício e de prática. No contexto do domínio, os fatos fundamentais, a prática é muito importante. Então, ela se aplica àquelas lições que acabaram de ser discutidas e que precisa de experiências baseadas na resolução de problemas e que precisa que os estudantes sejam encorajados a desenvolver estratégias flexíveis, úteis e pessoalmente significativas. A prática é, em grande parte, para você identificar o domínio do sujeito, né? Exercícios, eles são atividades repetitivas, não baseadas em resolução de problemas. Muitas vezes são apropriados às crianças que já têm uma estratégia que elas compreenderam, ou que gostam, ou saibam como usar. Mas muitas vezes se tornam fáceis e naturais para as mesmas e elas gostam de sempre fazer a mesma e não tem a mesma atividade, porém não tem desafios a serem vencidos. Então, quando você trabalha desde o princípio, desde eu vou falar dos anos iniciais, uma educação infantil, desafiando o interesse do aluno, desafiando para que o aluno esteja motivado a, a seguir e a superar aquele desafio, né? O pensamento aditivo estendido, eu já tinha falado na aula passada, o pensamento ele permanece com um dos caminhos mais poderosos para pensar sobre fatos aditivos subtrativos também. Quando o conceito do pensamento aditivo da subtração estiver bem desenvolvido, muitas crianças usarão essa abordagem para todos os fatos subtrativos. Observe que virtualmente todos usam uma abordagem de pensamento multiplicativo para a divisão. Por quê? Porque a multiplicação tem como operação inversa a divisão. E a adição tem como operação inversa a subtração. Então, o mais importante é escutar o raciocínio das crianças enquanto elas tenham que responder fatos subtrativos que ainda não dominaram. Então, qual é o desafio? Apresentar um fato subtrativo, aditivo, multiplicativo ou da divisão, que elas ainda não dominaram. Por isso que nós temos as etapas do processo de cada fato fundamental. Então, se elas não usarem uma das três ideias sugeridas aqui, é bem possível que elas estejam contando com um método ineficiente. Então, praticamente, quando você pega um livro didático, você tem lá tudo detalhado, como que é o fato multiplicativo, da divisão, da adição e subtração. Você tem os termos, você tem a forma, você tem exemplos, você tem tudo isso. Mas quando você passa para o aluno e deixa lá para que ele estude, é muito pouco, é ineficiente.
E é um método que não faz com que ela tenha o esforço mental. O que é esse esforço mental? É criar uma forma de desafio e problematização, e que isso possa sugerir para ela, a princípio, até algo assim meio confuso, mas toda essa dúvida gerada, toda essa problematização, com um bom motivo para que eles possam desenvolver, ficará registrado na conexão neurocerebral. Isso que é aprendizagem significativa, né? Quando e como usar lista de exercícios? Listas de exercícios. Os professores e os pais sustentam tenazmente a sua convicção nas listas de exercícios. Sem dúvida, um tempo muito excessivo é dedicado a listas ineficientes de exercício. O que é? Aquilo que se manda para casa é uma gama de tarefas que a criança perde um tempão fazendo, né, para chegar na segunda-feira e qualquer dia da semana e apresentar para o professor e o professor às vezes nem tem o tempo suficiente para dar atenção e fazer as correções necessárias, ou se faz no coletivo, no quadro, perde um tempo significativo, porque você, na hora de passar, você passa muita atividade e o pai fica feliz. Olha só, meu filho fez todas as tarefas, mas não é a quantidade, não é aquele número excessivo de operações, mas seria o aspecto positivo de tudo isso, seria o que ele entendeu, ou se tem alguma coisa para agregar que fosse pesquisado, que fosse orientado para isso, né? Então, nós muitas vezes temos que repensar a dita tarefa de casa quando é um excessivo trabalho apenas para deixar os pais mais felizes que o filho está se dedicando, né? Geralmente, esse impacto negativo, eles vão, em relação à matemática, vão fazer com que as pessoas que naquele momento são colocadas no esforço sem ser produtivo, né? Alguns possam estar odiando depois essa disciplina que era tão importante para pensar, mas ela vai se ater a coisas repetitivas e uma lista de coisas que eu já sei e preciso ficar fazendo, né? Então, fatos fundamentais não são obstáculos à boa matemática. Então, quando a gente fala em operações, não trata-se da quantidade. Os alunos que têm total domínio aos fatos básicos não necessariamente eles raciocinam melhor que aqueles que, por outra qualquer razão, ainda não dominaram. O fato é que, quando eu falo pensar matemática, eu tenho que pensar no sentido da conexão matemática, pensar no sentido da resolução, do desafio matemático. Então, atualmente a matemática não é apenas cálculos, especialmente cálculos com lápis e papel. A matemática envolve raciocínio, de novo, raciocínio, não é a máquina de calcular que vai resolver tudo para você, você tem que clicar os botões, né? A busca de padrões para dar significado às coisas. Então, quer dizer, você tem que entender a função, você tem que entender a causa, você tem que entender a problematização e pensar sobre isso, né? Raciocinar sobre isso. Então, não há razão para uma criança que ainda não dominou todos os fatos ser excluída, ou no sentido matemático de dizer que ela não aprende porque tem dificuldade. Não, pelo contrário, ela precisa entrar na conexão matemática daquele conteúdo, tendo como base outros tantos, mas desenvolver esse aspecto. E aí, chegando a segunda unidade de aprendizagem, chamado os conceitos decimal, porcentagem e o cálculo decimal. Então, é preciso aqui explicar a conexão entre números decimais e o conceito de fração. Então, na escola tradicional, não havia conexão entre
os números decimais e o conceito de fração. Cada conteúdo de forma estanque, de forma separada, eram trabalhados. Ninguém fazia a conexão entre o que é um número decimal e um conceito fracionário. Então, aí é que a gente fala, o raciocínio matemático precisa fazer associação, conexão e um processo de utilização da realidade também para trabalhar todos os conceitos, todas as definições, enfim, todas as temáticas que envolvem o conceito matemático também. Definir o conceito de porcentagem, né? Demonstrar o cálculo com decimais. E aí vai, então, os 3 objetivos. No primeiro desafio, nós temos aqui a ideia de colocada aqui como diferentes documentos que repreendem os currículos escolares no Brasil explicitam a necessidade do desenvolvimento do ensino, especialmente da matemática, na perspectiva do letramento. Lembra que eu já falei para vocês o que era o letramento? Ressaltando a necessária inserção de diferentes portadores de texto em todas as disciplinas do currículo, inclusive nas aulas de matemática. Então, considerando a instrução desses documentos e a possibilidade do uso de diferentes portadores de texto que circulam na sociedade, isso é letramento, né? Como uma ferramenta pedagógica para o ensino de números decimais. Propõe uma aula sobre esses números a partir de um portador de texto, que o aluno tem contato no seu dia a dia. Então, como seria isso? Como que seria isso o aluno propor uma aula sobre esses números a partir de um portador de texto que o aluno tem contato no seu dia a dia? Olha, um bom material aí seria aqueles materiais que você tem na realidade como panfletos de supermercado, por exemplo. Panfleto de supermercado lá que você encontra naquele panfleto. Tem os produtos, né? Tem preço, tem porcentagem, muitas vezes tem tanto por cento de descontos, né? Então, com esse material que tem o sistema monetário é decimal, tem uma forma lúdica e contextualizada nesse folheto de supermercado, você pode solicitar que os alunos analisem esse folheto. Então, isso que você vai estar trabalhando nesse desafio. Vamos supor, estou colocando aqui um panfleto de supermercado. Então, situação 1, você ia fazer o quê? Solicitar que os alunos analisem o que tem lá, de fato, nessa promoção, nesse panfleto que motiva com que os clientes possam comprar aquele produto, né? As mercadorias lá estão expressas, então muitas vezes tem imagens, tem o preço, tem etc e tal. Aí você vai poder problematizar a parte do sistema monetário. Os centavos, hoje você pode ver que as promoções de supermercado, eles trabalham lá com 5,99. Ele vai começar a trabalhar, o que é esse 5,99? Para não dizer 6, ele diz 5,99. Mas se você chegar lá e der o 6, eles não vão te dar troco. Porque ou pode te dar uma balinha não, porque não existe um centavo mais na praça. Pelo menos que eu sei, eu não tenho visto, né? Então, o nome da nossa moeda e por que os centavos eles são jogados lá em cima e por como que se trabalha a ideia de centavo? Aí entra uma série de processos no sentido de entender o sistema monetário, o sistema decimal. No sentido de que também o supermercado, que é o lugar que se entende que lá se oferece o que para as pessoas, né? Então são vendidos
produtos, por que que o panfleto é importante. Então, propor que eles realizem cálculos também. Se fizeram uma compra, quanto gastarão, a estimativa de quanto... Se ele levar uma nota de 50, o que daria para comprar? Então, vejam como vocês têm que pensar com os alunos o custo da cesta básica, por exemplo. E o que que vem numa cesta básica? Teria que pesquisar uma cesta básica social, o que que teria? Uma cesta básica segundo o DIEESE, né? Segundo os órgãos governamentais, o que teria para alimentar quantas pessoas, o que seria ideal, né? Então, a estimativa de produtos que se pode comprar com tal valor, pensar a cesta básica, pensar mais tarde, no quinto ano, daria para pensar o que o salário mínimo compra, né? Se eu gasto X, se eu gasto Y em material de consumo de higiene e limpeza, material que seria de alimentação, ou seja, produtos alimentares, higiene e limpeza, enfim, de todos os segmentos e produtos que o supermercado possui também. Então, aqui você teria propor uma aula sobre os números a partir de um portador de texto, a partir... Então, eu dei um exemplo aí do panfleto do supermercado, mas você podia pegar o panfleto de uma loja, você poderia pegar outros gêneros textuais para estar trabalhando a realidade na função do letramento. Lembra que eu falei que o letramento é você utilizar a matemática como uma função social. Muito bem, então vamos ao infográfico 2 da terceira semana. Aqui nesse infográfico 2, ele fala do seguinte, que é importante que haja uma conexão entre fração e números decimais. E ainda fração, números decimais e porcentagens. Então, nesse sentido, o professor pode apresentar as frações decimais explicando que elas recebem esse nome por terem no denominador somente o número 10, ou potências de 10, que seriam 1, 10, 100, 1000, ou depois vai 1000, milhão, bilhão, etc e tal. A representação decimal é mais uma forma de representar a fração. E no contexto cotidiano, fora da escola, a representação decimal vem sido substituída por representação fracionária. Então, aqui você tem a conexão de ideias, diferentes representações de um mesmo número. Então, você tem o 25 centésimo, e que é representado decimal por 0,25, porque é resultado de uma divisão de 25 por 100, né? E na porcentagem 25%. Então, são leituras que devem ficar claro para o aluno que está aprendendo a conexão entre fração, números decimais e porcentagens. Então, nós temos os 3 modelos aqui que tratam-se de uma conexão de representação. Estimativas são ferramentas preciosas do cálculo com números decimais. Então, é preciso utilizá-las, né? Voltando para o texto aqui, falando ainda do John Van de Walle, né? Ele fala que, tradicionalmente, os currículos escolares abordam o primeiro conteúdo de frações e, em seguida, números decimais. Vejam, esse ensino de forma separada, que eu já havia falado para vocês, porém é necessário que não haja isolamento de conteúdos, e sim conectar as ideias de frações aos decimais, que pode ser extremamente útil tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista prático e social. Então, não há como separar aqueles termos que são indissociáveis, porém são distintos, mas indissociáveis, né? Então, nesse capítulo aqui, vamos acompanhar os conceitos decimal, porcentagem e o cálculo decimal, objetivando aí
a matemática no ensino fundamental. Então, esse conceito de porcentagem, cálculo decimal e conceitos decimais, no primeiro, nas ideias importantes, a questão primeira ali, os números decimais são simplesmente outro modo de escrever fração. Então, ambas as notações têm seu valor, mas uma maior flexibilidade é adquirida por meio da compreensão de como dois sistemas simbólicos estão relacionados. E a ideia, então, de que é uma forma de representação e com uma certa flexibilidade aí colocada. Então, outra ideia importante, a 2, o sistema numérico posicional de base 10 se estende infinitamente em dois sentidos, para os valores minúsculos, como também para os valores gigantescos. Então, nós temos valores pequenos e valores grandes, gigantes. Entre quaisquer outros valores posicionais vizinhos, a razão de 10 por 1 permanece a mesma. Então, no 3, a vírgula decimal que ela vai definir no sistema monetário vai definir os centavos, vírgula, duas casas, os centavos. Mas nós temos a vírgula decimal sempre como um foco para essa separação de vírgula, né? É uma convenção que foi desenvolvida para indicar posição das unidades. A posição à esquerda da vírgula decimal é a unidade que está sendo contada como conjuntos ou unidades. Então aí você vai vendo as casas, né, as casas que se estabelecem, né? Se unidade, dezenas, centenas e por aí o milhar, né? As porcentagens são simplesmente centésimos. Como tal, são um terceiro modo de escrever as frações decimais. Então, quando é por 100, é por cento, né? Então, o centésimo é a forma de escrever as frações decimais colocada por cento, né? Havia um tempo que as pessoas chegavam para vender nas casas, vendiam laranja, vendiam batata, vendiam. Eles não carregavam uma balança, eles andavam vendendo. Então, o que eles vendiam? Vendiam em cento. Então, 100 laranjas custa X, 50 custa metade, né? Ah, mas eu quero só 30 laranjas. Então, daí ele fazia o preço unitário, né? De 3 dezenas. Mas era uma forma de você trabalhar sem trazer nenhum prejuízo. Você não precisava portar uma balança, né? Mas contar as frutas, né? Ou o legume, ou o que ele estivesse vendendo, né? E até hoje se tem ainda que o ovo se vende por dúzia, não por quilo, né? E assim por diante, são unidades e medidas que o nosso próximo, daqui a pouco, um assunto que vamos tratar. Então, a adição e subtração com decimais estão baseadas no conceito de adicionar ou subtrair, e respeitando os valores posicionais. O que quer dizer isso? Respeitando a vírgula, né? Então, a extensão simples dos números inteiros. A multiplicação e a divisão de dois números produzirão os mesmos algarismos, não importando a posição da vírgula decimal. Como resultado, para a maioria dos propósitos práticos, não há razão de desenvolver regras para a multiplicação e divisão decimais. Em vez disso, os cálculos podem ser realizados em números, né, racionais, a partir de estimativa, etc. e tal. O que vamos colocar aqui? A visão das conexões dos conteúdos matemáticos. No caso aqui, as conexões mais importantes com decimais são construídas nesse capítulo como números decimais e os conceitos fracionários. O conceito de fração, ambos os simbolismos decimal e fracionário representam a mesma ideia. É só a forma de representar, né, que os números racionais diferenciam aí. O sistema métrico é modelado após o sistema de base 10,
E as medidas são métricas a serem expressas em decimais ou às vezes, e por vezes em fração também. Então, a conversão de medida métrica é bastante simples, desde que haja uma compressão do sistema decimal. Sistema numérico real, a numeração decimal é útil para caracterizar a densidade dos números racionais e também para abordar a aproximativa dos números irracionais. O que é um número racional e um número irracional, né? Esse conceito também é preciso entender. Para ajudar os alunos a estabelecer a conexão entre frações e decimais, podemos fazer três coisas. Primeiro, podemos usar conceitos de fração e nos modelos familiares para explorar números racionais, que sejam facilmente representados por decimais. Quem são os decimais? Os décimos, centésimos, milionésimos, bilionésimos e por aí afora. Segundo momento, podemos ajudar a perceber o sistema base 10 estendido para incluir números menores que 1. Então, menores que 1, né? Então, seriam 0,1, 0, qualquer número menores que 1. Como também números muito grandes. Terceiro, podemos ajudar os alunos a criar modelos de como fazer traduções significativas entre frações e decimais. Esses três componentes serão discutidos à frente aí também. Então, introduzindo porcentagens. Os livros didáticos tratam porcentagens como um tópico independente. Já tinha falado sobre isso, sobre o isolamento dos conteúdos. As frações decimais abordam um capítulo sobre razões. A conexão de porcentagens aos conceitos de frações decimais é tão importante, é tão forte e também importante, que faz sentido discutir porcentagem quando os estudantes começam a ter uma boa noção de relações e frações decimais. Então, a porcentagem, às vezes, era deixado relegado a um plano não favorável, né? Porque discutia-se a fração, não se estabelecia nenhuma relação entre os conteúdos e, portanto, as porcentagens, que há algo que se trabalha na realidade, na visão do letramento, né? Tendo como base o desafio lá que falava do panfleto, né? A gente dava o exemplo do panfleto, que pode ser o panfleto da loja, do carro, pode ser pego nos jornais a propaganda, né, etc e tal. Outro nome para os centésimos, qual que seria dado? O termo do porcento é simples, simplesmente outro nome para os centésimos, cento, centésimo, 100, né? Se o estudante puder expressar frações ordinárias e decimais simples, como centésimo, o termo porcento pode ser substituído pelo termo centésimo, que quer dizer 100. E considere a fração 3/4 como uma fração expressa em centésimos, ela é 75 por 100. Quando 3/4 é escrito em forma decimal, é 0,75. Como esse resultado, professor? Eu tenho 3 dividido por 4. Então, eu vou ter um resultado decimal de 0,75. Ambos, 0,75 ou 75 centésimos, são lidos exatamente do mesmo nome, 75 centésimos, quando usado os operadores 3/4, o mesmo que 0,75 ou 75% daquela mesma coisa. Desse modo, porcento é meramente uma nova notação e terminologia que pode se tratar de um novo conceito e usualmente estabelecido aí na relação das vendas do comércio, enfim, das vendas gerais, né? Os problemas de porcentagem. É claro que os problemas reais de porcentagem apresentam bons números para cálculos. Geralmente, a aproximação estimativa, a porcentagem é tudo que é exigido e suficiente para ajudar a pensar e avaliar a situação. Então, mesmo que uma calculadora seja usada, a estimativa baseada em uma compreensão de relação deve confirmar uma operação correta e que a vírgula decimal está corretamente posicionada. Com os cálculos decimais,
vai desenvolver alguma fluência computacional, como os números decimais. Então, a base, no passado, a computação decimal era denominada pelas seguintes regras: alinhar as vírgulas decimais, no caso da adição e subtração, contar as casas decimais, no caso da multiplicação, trocar a vírgula decimal no divisor e dividendo, que é a forma que o divisor seja um número inteiro na divisão. Então, os livros didáticos sempre trabalharam de forma tradicional, enfatizando essas regras. A posição adotada nesse livro e em alguns currículos baseados nos padrões é que as regras específicas para o cálculo decimal não são realmente necessárias, especialmente se o cálculo for fundamentado na compreensão sólida do valor posicional. Então, em uma conexão entre decimais e fração, deve-se levar em conta esses pressupostos. De terceiro ao quinto ano, os padrões dizem que os estudantes devem desenvolver e usar uma estratégia de estimar cálculos, envolvendo fração e decimais. Esses cálculos podem ser de experiências relevantes para os alunos. Os estudantes devem selecionar métodos, devem entender a forma apropriada, com ferramentas apropriadas para calcular e estimar resultados. Seja em computador, seja em papel, seja com a calculadora, etc. e tal. Fechando, então, agora o 2, vamos para a unidade 3, falando do pensamento e os conceitos geométricos. Aqui, explicar como os alunos raciocinam sobre conceitos espaciais. Conceito geométrico também é um conteúdo da matemática que muitas vezes é deixado para o final do ano, e por se imaginar simples, é um conceito da matemática, por se imaginar simples ou sem uma importância relevante, muitas vezes ele é deixado sem cumprir essa etapa do conteúdo. Muito embora isso tenha mudado, mas houve um tempo que ficava relegado a um plano que não dava tempo para execução. Identificar os objetivos da geometria, então, os conceitos espaciais, objetivos da geometria relacionados ao raciocínio espacial. Definir o objetivo da geometria realizado com conteúdo específico de formas e propriedades. No primeiro desafio aqui, se coloca o seguinte: o Brasil, a geometria tem tido maior destaque desde a década de 80, com a recomendação das secretarias de educação em todo o Brasil. O trabalho que foi, de alguma forma, dado importância com a geometria, foi valorizado também nas séries iniciais do ensino fundamental. Assim sendo, o professor, desde o ciclo da alfabetização, desde o primeiro tempo da alfabetização, também matemática, deve proporcionar condições para que o aluno possa compreender a geometria e que ela tem um papel fundamental para a leitura do mundo que o rodeia. A leitura do mundo, através da geometria, passa por um conhecimento essencialmente visual, privilegiando que se aprende com os olhos e também com as mãos. E com base nesse princípio ali, né, coloca-se o desafio aqui. Com base nisso, proponha uma atividade de geometria que possibilite de forma contextualizada e que o aluno do ensino fundamental possa ter contato com a diversidade de espaços existente e dessa forma possa identificar diferentes manifestações geométricas. Olha, aqui você poderia estar dizendo para o aluno observar o quê? O espaço que ele vive, o espaço vivido, né? E as formas desses espaços. E é claro que você pode estar dizendo para que ele faça observação e o reconhecimento dos espaços na casa dele,
de casa para a escola, o que ele poderia estar observando, as formas, né? Os objetos, o espaço natural, o espaço construído, enfim, as intervenções dessa observação, que ele possa identificar e explorar o que se tem no trajeto e do caminho da escola para casa, enfim, nas redondezas no mundo que ele vive, né? Então, nesse sentido, aí poderia estar articulando o trabalho lá com a disciplina de ciências que vocês tiveram recentemente aí também, que é a ideia de observação do espaço natural, e aqui vocês teriam a observação do espaço natural e também o espaço construído, né? Mas todos esses espaços que a geometria pode estar ajudando, porque todo o espaço, essa visão espacial, certamente vão identificar muitas formas geométricas, né? Então, nesse sentido, propor aí, tá bom? O infográfico nessa parte, ele, ele vai estar colocando as pesquisas de dois educadores holandeses, o Pierre Van Helle e a Dina Van Helle, Gelvat, elas têm subsidiado os trabalhos relacionados com as diferenças no pensamento geométrico. Esse pensamento geométrico das pessoas e como as diferenças são estabelecidas. Seus estudos influenciaram ou influenciam nos currículos diversos de diversos países, destacando 5 níveis de compreensão de ideias espaciais. Quais são esses 5 níveis da teoria do desenvolvimento de Van Helle? Primeiro, formas, né? Formas, classes de formas, né? Que é uma visualização. E depois, propriedade das formas, que já é uma análise, né? E a relação entre as propriedades, que é uma dedução informal, e o sistema dedutivos de propriedade, que seria uma dedução, e por último, a análise dos sistemas dedutivos, que seria um quarto nível, que seria o rigor. Então, a teoria do desenvolvimento do pensamento geométrico de Van Helle. Nesse sentido, são esses pontos que ele coloca na teoria do desenvolvimento do pensamento geométrico, né? Então, observando que toda forma passa por uma visualização, passa por uma análise, tem uma relação, essa propriedade de dedução informal. O que é uma dedução informal? Eu deduzo o quê, né? Na minha concepção, por isso informal. Sistemas dedutivos, então já é um sistema. Quando fala sistema, já é uma organização, mesmo que seja por dedução. E por fim, o rigor vem pela análise dos sistemas dedutivos e que acaba por sendo consagrada aí na teoria do pensamento geométrico de Van Helle. E aí, buscando então aqui de novo o capítulo falando sobre a geometria, e o capítulo ensinado aí no final do ano letivo, sendo disponibilizado pouco tempo para ele, muitas vezes que eu via falando sobre a geometria. Então aí fala dos padrões curriculares, né? Falando na NCTM, lembra da NCTM, nos padrões desde 89, que tem mudado a visão que referendava o trabalho de geometria nas escolas, e com isso está sendo considerada mais uma seriedade nos currículos escolares. E esse é um padrão trazido do norte-americano, né? Para compreender como os alunos raciocinam conceitos espaciais, e aí ganhou uma relevância na prática da educação básica, e onde a matemática e a formação de professores exige que se pense a partir daí. Então, o senso espacial, raciocínio geométrico, como que ele ocorre? Normalmente, o senso, a ideia
de sentir, seria senso no sentido de sentir, a sensibilidade, né? Definindo uma instituição, uma sensibilidade sobre formas e as relações entre as formas. Os indivíduos com senso espacial possuem um tato para os aspectos geométricos e sua vizinhança e as formas criadas pelos objetos em seu ambiente. Olha, isso pode ser trabalhado, esse senso espacial, desde a educação infantil. A gente vê criança com 2 anos falando, esse aqui é uma bola. Ela não vai falar uma circunferência, mas ela vai falar bola. Então ela vai dar algum conceito para algum material concreto que ela está vendo, mas ela já está tendo um senso espacial e que isso vai poder estar trazendo aspectos geométricos para o conceito aí de noções mas depois efetivamente do conceito raciocínio geométrico. O senso espacial inclui a habilidade, que é a habilidade para visualizar mentalmente os objetos, quer dizer, visualiza mentalmente, quer dizer, torna seu domínio mental nas relações espaciais para girar e virar coisas em sua mente. Isso inclui o conforto com as descrições geométricas de objetos e também de suas posições. As pessoas com senso espacial, elas apreciam forma geométrica na arte, na natureza, na arquitetura. Elas são capazes de usar ideias geométricas para descrever e analisar o mundo em que vivem. Então vejam, de novo, aquele desafio ali, poderia ser do espaço vivido, do espaço onde que a pessoa se encontra. Os 4 objetivos para a geometria podem ser brevemente sumarizados com os temas: formas, propriedades, e aí transformação, localização e visualização. As formas e propriedades nós poderíamos estar colocando como inclui um estudo de propriedade das formas em ambas dimensões. Isso eu estou falando de dimensões né? Bidimensional, tridimensional, como também um estudo em relações construídas sobre essas propriedades. Já a transformação, ela inclui um estudo de translações, de reflexão, de rotação, deslizamentos, viradas e giros, estudo de simetrias e o conceito de semelhança. Então, a transformação agrega valores nesse sentido. Já a localização refere-se primariamente à geometria. A geometria de coordenadas, ou outros modos de especificar objetos que estão localizados no plano ou no espaço. A visualização inclui o reconhecimento de formas do ambiente, no desenvolvimento da relação entre objetos e tridimensionais, e a habilidade de desenhar, reconhecer objetos diferentes. Então, essa é uma capacidade sumarizada nesse sentido. O desenvolvimento do pensamento geométrico. Nem todas as pessoas pensam sobre ideias geométricas da mesma maneira. Isso a psicologia explica, mas a matemática entende-se isso, do pensamento geométrico. Certamente nós não somos todos iguais, mas somos todos capazes de crescer e desenvolver a nossa habilidade de pensar e raciocinar conceitos geométricos. A pesquisa de 2 educadores holandeses, né, o Pierre Van Heel e a Dina Van Heel-Geltop, eles fornecerem insights aí quanto às diferenças do pensamento geométrico e como essas diferenças são estabelecidas. Os níveis do pensamento geométrico, segundo Van Heel, ele coloca que o aspecto mais proeminente do modelo é uma hierarquia de 5 níveis e na compreensão dessas ideias espaciais. Os 5 níveis descrevem processos de pensamento usando contextos geométricos e descreve também como pensamos e quais os tipos de ideias geométricas sobre quais pensamos, mais do que a quantidade de conhecimento, de informação que temos de cada nível.
Uma diferença significativa de um nível de um nível ao seguinte são os objetos de pensamento sobre os quais somos capazes de pensar, operar geometricamente. A aprendizagem sobre formas e propriedades, essa é uma área de conteúdo que a maioria das pessoas considera ou imagina pensar sobre geometria na sala de aula no ensino fundamental. Então, quando falamos e estamos trabalhando formas ou tridimensional, elas estão descobrindo que a forma, que essas formas são parecidas e diferentes, ao mesmo ou conceitua-as como parecidas e diferentes. Nesse processo, elas começam a descobrir propriedades das formas. As propriedades são descobertas e descritas com nomes convencionais que podem ser apresentados. Os alunos vão, com suas experiências suficientes, desenvolver classificação de formas especiais. E aí eu coloco o triângulo, paralelogramo, cilindros, pirâmides e por aí afora, né? E assim aprendendo algumas propriedades classificando por classes inteiras. Eventualmente, elas investigarão como propriedades de forma se impõem nas consequências lógicas, nas relações geométricas, enfim, nas formas e propriedades que poderão ser desenvolvidas. E aí, chegando à quarta unidade, vamos falar do desenvolvendo conceitos de medida. É outro conteúdo que, tal qual a geometria, muitas vezes ele não vai num plano importante, né, nos conteúdos, porque se dá muito mais atenção e dedicação aos processos de operações fundamentais, né, dos fatos fundamentais, do que propriamente dito aos demais conceitos. Mas a matemática exige e o planejamento de ensino, planejamento curricular de ensino, exige que se dê atenção respaldada numa certa relevância para cada conceito matemático, enfim, para uma aprendizagem que seja efetivamente do domínio do aluno para aquele ano série, né? Então, explicar como auxiliar os alunos a desenvolver uma compreensão conceitual do processo e dos instrumentos de medida. Contrastar unidades de medidas informais e patronizadas. E também selecionar atividades manipulativas para o trabalho com medidas no contexto escolar. Então, a visão aqui, atividades manipulativas, atividades práticas, manipulando instrumentos de medidas e desenvolvendo uma atitude proativa nesse sentido. No desafio dessa quarta unidade, nós vamos estar apresentando para vocês, no conceito de medidas, que o referencial curricular, o infantil, o RECNEI, né, e os parâmetros curriculares PCNs, eles lá indicam grandezas e medidas como um bloco de conteúdo para matemática na educação infantil e no ensino fundamental. Então, a proposta de trabalhar medidas desde o início do processo de escolarização se justifica pelo fato de ser conteúdo muito presente no cotidiano dos alunos e a sua relevância no mundo em que vivemos. Então, no início do processo de escolarização, leia-se educação infantil, o tratamento que é dado a esse conteúdo deve ser mais informal, articulado com contextos, isso que o aluno vive, o contexto social, e que tenha significado para esse aluno. Então, o desafio é com base nas indicações do documento do MEC, do Ministério da Educação, para a inclusão do conteúdo de medidas nas aulas de matemática para crianças de educação infantil, proponha uma sequência de atividades com medidas que sejam desenvolvidas a partir da situação problema real, considerando uma demanda do cotidiano escolar para a criança.
Então, o que que você poderá estar fazendo aí? Você vai propor medidas. O que que é real e importante para o trabalho com a criança? Poderá ela desenvolver o quê? Medidas com instrumentos de medidas? Não. Medidas naturais, como, é, por exemplo, se você entregar para eles um, um objeto, uma tira de papel, um fio, né? Ah, medir com, se tem régua, medir com a régua a mesinha deles, quantas réguas tem, mas o fator é de colocar, medir não no sentido de que eles tenham que entender centímetros, não no sentido que eles tenham que entender as unidades de medidas, mas, por exemplo, medir a sala com passos, né? Ou medir a sala com o pé, quantos pezinhos deles daria, ou medir a linha, ou medir a altura, né? Então, a altura não vai medir com a fita métrica, mas vai medir, pode até medir também, né? Mas vai colocar lá numa tira de papel pardo, riscar a altura. Daqui a um tempo vai riscar para ver quem cresceu. E etc. O tamanho do sapato. O sapato do fulano é maior que o do ciclano. Então, nesse sentido, as noções de atividades que se justifica por conta do mundo vivido dessas crianças. Aqui no infográfico, vamos tratar aqui então no infográfico do ato de medir está presente então com todas cotidiano de todas as pessoas. São tantas as situações de medidas que eu estava citando algumas aqui, e especialmente no mundo contemporâneo, o conhecimento de medida deve também ser expressado lá na escola, para que de lá, a partir das noções de medidas e a partir do mundo da visão espacial que o aluno tem, que ele possa também poder ter domínio do conceito de medida. Então, cabe à escola ampliar os conhecimentos que a criança já tem sobre o conceito de medida. Cabe à escola promover a construção de novos significados e, acima de tudo, em uma maior apropriação dos educandos acerca do conhecimento científico-tecnológico. Então, não só isso, mas também utilizando toda a tecnologia hoje, né, que pode ser feita, né, e, enfim, você tem na escola que associar entre aquele conhecimento didático e também ao vivido e também ao científico tecnológico, né? Então, você tem, por exemplo, aí hoje você tem um aplicativo no celular para medidas agrárias. Aí você circula a área que você quer medir em todos os pontos divisórios daquela área, e quando você chega no final, aquele GPS te dá a medida do, da área que você está realizando. Antigamente eles colocavam cordas, taquara, é, ripas para ir medindo, que demorava o dia inteiro para medir uma área. E hoje, andando rapidamente com o celular, naquele aplicativo acionado, você tem uma área de vários hectares medida rapidamente em função da necessidade de querer saber qual o valor daquela área. Então, por isso, científico-tecnológico, mas também cabe a construção de muitos significados a partir do conceito de medidas. Então, as medidas do cotidiano são as medidas do senso comum. Então, medir envolve uma comparação de objetos com o mesmo atributo. Então, antigamente, se media uma corda, se media uma vara, uma ripa, para ir. Então, quantas. Eles falavam medidas em braças. Na verdade, eles não mediam. Braça seria equivalente hoje a um braço aberto. Quanto que daria um braço aberto?
Alguns pensavam que é 1 metro, ou poderia ser mais de 1 metro. Então, seriam os termos usados em cada tempo, em cada situação. Hoje nós temos, como eu já estava falando, a visão do conhecimento científico e tecnológico que vai dispensar. Mas hoje se tem trenas que têm 5 metros, 10 metros, e vão puxando e vão desenvolvendo, e mede-se também. Mas do conceito de medida tem a necessidade de padronizar medidas. Então, quando você vai agregando conhecimento, vai ampliando conhecimento para as crianças, você vai padronizar medidas, você vai indicar a padronização, porque existe no mundo historicamente produzido a padronização de medidas. Então, a construção histórica do conceito de medida existe, né? E ela pode ser e deve ser, na ampliação do conhecimento, chegar a esses termos. Já o conhecimento na área volume, capacidade, peso, massa, tempo, ângulo, são articulação do conceito de medida de outros conteúdos matemáticos. Então, veja, nós temos uma amplitude do conceito de medidas por vários aspectos, como comprimento, como a área, volume, capacidade, peso, massa, tempo, ângulo, cada um deles contemplado. A importância da estimativa na aprendizagem de medida, unidades informais e unidades padrão, exige que você tenha a capacidade estimativa, uma margem de erro, etc. e tal. Então, esse infográfico aqui explica sobre esses conceitos de medidas. E agora, buscando o conteúdo falando que a medida tem sido tradicionalmente relacionada nos currículos escolares, e tal qual o conteúdo de geometria, ela pode ter porém, uma conexão em outras áreas matemáticas que vai muito além dessa relação. Então, as atividades de medida devem ser integradas a todo o currículo de matemática, mas também ao currículo de outras áreas do conhecimento, essa forma de interdisciplinaridade. Nesse sentido, é preciso fornecer mais tempo aos alunos para que eles se ocupem de atividades significativas de medidas. Então, é isso que vamos ver nesse conteúdo aí. E desenvolvendo o conceito de medida. Medir envolve, então, comparação de um atributo, envolve situação de uma unidade que tem o mesmo atributo. Ela deve... comprimentos são comparados a unidades de comprimento, de área, de intervalos de tempo, de unidades de tempo, e antes de qualquer coisa possa a ser medida significativamente, é necessário compreender o atributo a ser medido. Então, medir significa estimar medidas, significa medidas que dependem de uma familiaridade pessoal, e como uma unidade de medida a ser utilizada. Estimar medidas envolve, no sentido de desenvolver referências pessoais, ajuda os alunos a aumentar sua familiaridade com as medidas. Previne erros em medidas com o uso significativo de medida, né? Os instrumentos de medida são dispositivos que substituem a necessidade por unidades de medida. Então é importante compreender como os instrumentos de medida funcionam, para que eles possam ser usados corretamente e significativamente. As fórmulas de área, de volume, o método de medir atributos usando apenas medidas de comprimento são considerados aqui. A área, o perímetro, são volumes que também são considerados por meio de fórmulas, né? E cada perspectiva aí, sejam elas de cada regiões, de objetos e formas, que mantém as mesmas áreas ou volumes, há um efeito previsível de perímetros e áreas de superfície, e que cada cultura também possa estar se utilizando de alguns formatos para realizar os mesmos atributos. O significado e o processo de medir. Então, vamos supor que você pedisse aos alunos que eles medissem um balde vazio. A primeira coisa que eles precisariam saber é o que, exatamente, do balde deve ser medido, né? Eles poderiam medir sua altura, podiam medir sua profundidade,
podiam medir o seu diâmetro, sua largura máxima, ou sua circunferência, comprimento no seu contorno. Então, todas essas medidas são de comprimento. A área da superfície lateral poderia ser determinada. Um balde também tem volume, ou capacidade, também pode ser considerado peso. Cada um desses aspectos mensuráveis é um atributo do balde. Então, veja, tudo isso que foi falado é um atributo do balde. Atributo. O que é um atributo? É o peso, unidade, objeto que esticam a mola em uma balança. Quantas unidades vão puxar a mola, tanto quanto o balde. O atributo volume, capacidade, unidades como cubos, bolas, copos de águas, quantas unidades vão encher o balde. O outro atributo é o comprimento das unidades, as barras, palitos, canudos, fio, barbante. Quantas unidades são tão altas quanto o balde? Então, um dado comparativo. Quanto barbante é necessário para contornar o balde? Então, atributo de áreas, por exemplo, cartões, quadrados de papel, ladrilhos, azulejos, pisos, né? Quantos quadrados de papel cobrirão toda a superfície lateral do balde? E assim por diante. Então, em resumo, para medir qualquer coisa, o estudante deve executar 3 passos. Decidir qual atributo específico do objeto ou fenômeno deve ser medido. E no 2, escolher uma unidade de medida que tenha aquele atributo que seja adequado. Comparar as unidades, enchendo, cobrindo, emparelhando, algum outro método com um atributo do objeto que está sendo medido. Então, em resumo, seria decidir, escolher e comparar. Bons exemplos estão aqui, né? E um plano para o ensino de medida. A primeira etapa do plano, os estudantes devem compreender o atributo a ser medido. O tipo de atividade, comparar, baseado em atributo, por exemplo, maior, menor, mais pesado, mais leve. Usar comparações diretas sempre que possível. Quando estiver claro que atributo foi compreendido, não há mais necessidade de atividades adicionais. Na segunda etapa, o estudante deve compreender como encher, como cobrir, como emparelhar, como fazer coisas, como fazer outras comparações de um atributo com unidades de medida e que produz um número chamado de medida. Tipo de atividade: usar modelos físicos de unidades de medida para encher, para cobrir, para emparelhar, fazer comparação na forma desejada do atributo com a unidade. Na maioria das instâncias é apropriado começar unidades informais, e no sentido de progredir para o uso direto de outros padrões, e é apropriado que certamente antes do uso de formas ou instrumentos de medida. Na terceira etapa, a meta dos estudantes é usar o instrumento de medida. Então, com compreensão e flexibilidade. Tipo de atividade é construir instrumentos de medida e usá-los em comparação a modelos reais, né? Para ver como o instrumento de medida está executando a mesma função como unidades individuais. Então, é necessário fazer comparações diretas entre instrumentos feitos pelos estudantes e instrumentos padrões. Instrumentos padrões, normalmente, os instrumentos dos estudantes são os mais bem feitos e utilidades em unidades informais, sem uma comparação cuidadosa com instrumentos padrões. E fazer com muito valor educacional e fazer instrumentos. Tem gente que acredita que seja um caso perdido, né? Mas não, seria a forma cuidadosa com os padrões, com instrumentos padrões, né? Então, se vai usar o metro, se vai usar uma outra medida, você vai estar fazendo referência a instrumentos padrões. Como você pode estar medindo volume e capacidade. Então, a capacidade são ambos termos de medidas de tamanho e de regiões que são tridimensionais. O termo capacidade é geralmente usado para referir a quantidade que um recipiente é capaz de conter. Já o termo volume pode ser considerado usado para referir capacidade de um recipiente, mas também é usado para o tamanho de objetos sólidos, né? Volume são expressas em termos de unidades de comprimento, tais como polegadas cúbicas, centímetros cúbicos, né? Usando unidades de volume e capacidade, você pode usar as unidades sólidas e recipientes
e pode usar, então, as unidades sólidas como cubos de madeiras, bolas de tênis, enfim, pode ser usada para preencher recipiente de forma que você possa medir. Outro modelo é de recipiente pequeno e cheio, pode ser o vértice repetidamente de recipiente medido, temos alguns exemplos de que você poderia querer colecionar copos descartáveis, medidores plásticos, de medicamentos líquidos, enfim, jarras e recipientes plásticos que têm já lá o seu nível de medir a quantidade em litros, em meio litros e tal. Blocos cúbicos de madeira, que você também possa ter uma ideia de quantidade do mesmo tamanho, bolinhas de isopor, e aí por aí afora, produzindo boas medidas conceituais de volume. Então, desde a antiguidade, diferentes civilizações se dedicaram à compreensão de grandezas. O que é grandeza? Ao longo da história, a humanidade, as unidades de medida eram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos. Então, muitas dessas medidas eram realizadas baseadas nas partes do corpo. Para medir comprimento, usava-se o pé, a polegada. No entanto, essas medidas eram problemáticas, porque pessoas possuíam tamanhos diferentes, e faziam medidas diferentes, portanto, né? A grande variedade de medidas buscava-se pensar um padrão de medida, né? Uma boa proposta nesse trabalho de medidas com as crianças é propor estudo histórico para investigar como, ao longo da história, a medida foi aparecendo a partir de demandas sociais. Essas medições foram realizadas conforme a necessidade de padronizar a medida. Então, ideias desde a antiguidade sobre a medida. Aqui tem uma questão do último exercício, aqui falando assim, que o fato da medida ter recebido seu próprio padrão, lá no Conselho Nacional de Professores de Matemática norte-americano, né, aponta para a importância desse tópico ao longo dos anos escolares. Esse tópico do currículo da matemática envolve ideias importantes. Sobre essas ideias, marque a alternativa incorreta. Então, medir significativamente implicava em usar aparelhos de medidas. Não, essa está incorreta mesmo. Medir significativamente pode-se usar medidas informais também. O conteúdo de medida deve ser ensinado, realizado por conexões com outros conteúdos matemáticos. Sobre essas conexões, marque a correta. Então, os números e atividades iniciais de medida são um contexto muito significativo para contar. O desenvolvimento do significado do processo de medir tem relação direta com a identificação do atributo a ser mensurado. Lembra do atributo? Sobre o significado de medir, pode-se afirmar que, para a maioria dos atributos que são medidos nas escolas, podemos dizer que medir significa que o atributo está sendo medido, é preenchido, coberto, emparelhado com a unidade de medida do mesmo atributo. Então, o que é um atributo de medida? No plano geral do ensino, é importante direcionamento do professor para ajudar as crianças a desenvolver o conhecimento conceitual de medir. Esse plano envolve 3 componentes educacionais. Fazer comparações, usar modelos de unidade e construir e usar instrumentos de medida. Sobre esses componentes, a questão incorreta é pedir que os alunos façam seus instrumentos de medida, dificulta o entendimento do uso que é feito dos instrumentos padrões. É incorreta porque não dificulta, ele ajuda a associar aos instrumentos padrões existentes. Muito bem, então, encerrando aqui a quarta unidade do conteúdo, eu passaria agora a questão da prática, né, ainda? Passaria a questão da prática e para tirar algumas dúvidas, e por isso que eu acelerei aqui um pouquinho no final, né? E no sentido de esclarecer para vocês que esse conteúdo da matemática é muito vasto. É algo que precisa ser bem focado, né? Portanto, eu estabeleci algumas prioridades ali, mas que se você fizer uma leitura detalhada de cada conteúdo, é bastante importante
cada tópico e cada subtópico. Então, a partir de agora, se as pessoas não têm dúvidas aqui, eu passo a falar sobre a prática, a tirar dúvidas da prática, na verdade, né? Porque nós já falamos sobre a prática e agora eu vou passar a tirar dúvidas da prática, né? Então, vou colocar aqui de novo, mas se alguém quiser já de cara, já de pronto, falar sobre a prática, o que está tendo dificuldade, poderíamos estar falando nesse momento dessa prática. Boa noite, professor. Boa noite. Só fiquei na dúvida lá para mandar. Tem que mandar a foto da professora ou só a entrevista com ela? O relatório com a entrevista. Quem está falando é a Elizabeth. Elizabeth. E, Elizabeth, esse vídeo que sugere como enriquecimento da tua do processo lá da prática, ele não vai ser enviado agora, né? Portanto, não sei, aí depende de vocês, mas nós havíamos combinado que ele pode esperar um pouco agora, porque ele não vai ser postado ali, tá? Ali vocês só vão se dedicar agora ao relatório, e o relatório consiste em quê? Consiste em que vocês trabalhem a entrevista, né? Você está fazendo sobre a Covid, né? É isso? Isso. Daí, então, mas tem que conter o nome da professora, tudo pode ser, né? Ou não. Você pode usar um nome fantasia ou um nome próprio se ela disser que não tem problema. Ela concedeu, ela concedeu o nome dela, tá tudo certinho. Ah, sim. Porque se a pessoa diz, eu não quero que apareça meu nome, então você pode colocar lá um nome fantasia ou a professora iniciais tal. Então, aí depende de você. Se quiser colocar o nome, também não tem problema. Não, vou só certificar bem certinho se tem, né, como dá para pôr o nome, senão a gente só colocar inicial, não tem problema, então. Porque eu achei que a foto, o vídeo, não precisa pôr, né, então, foto dela. Não, nem a foto dela, nem da escola. Mas o que é importante, viu, Elizabeth, sempre colocar em formato de texto relatório. Então, o que é isso? Vocês vão lá perguntar para a professora. Vocês vão pegar aquelas questões norteadoras lá, né? E lá nas questões vai estar perguntando como você está se sentindo. Então, vocês vão trabalhar isso em forma de relatório, e não em forma de questionário. E quando você pergunta, você coloca a pergunta em forma de questionário. Mas quando você vai relatar essa entrevista, você dá uma introdução dizendo que... primeiro, quando eu falei para vocês que vocês vão caracterizar, identificar e caracterizar a escola. A escola pesquisada, a escola que está, vamos dizer assim, no foco, no radar de vocês, que é a escola tal, pode dar o nome, porque ela é pública, aí não tem como vocês não usar o nome dela. E aí vão falar sobre caracterizar, quer dizer, onde que está localizada a região que ela está, o bairro que ela está, o que ela atende, quais níveis de ensino ela atende, como ela está se organizando, né, de maneira geral. Os níveis se atende educação infantil fundamental 1, 2 e ensino médio. Então, o que ela atende? É o grupo de professores que ela tem e tal, e que você está trabalhando, depois vai caracterizar a professora ou o professor, né? Dizendo quem é, quanto tempo atua no magistério,
qual o nível que atua, que ano, série atua, né? Então, vai atender aí de forma que você vai caracterizar a escola, um pouquinho de história, para dizer que essa escola existe há 50 anos, pode dizer, que ela já vem prestando serviço. É de quem que faz a manutenção dessa escola, ela do sistema estadual, municipal, particular. Então, nesse sentido todo. E aí, quando começa a falar das questões, vai estar colocando no sentido impessoal, não vai usar nem a primeira letra da conjugação, a primeira pessoa da conjugação, nem a terceira, né? E vai estar trabalhando no impessoal para desenvolver esse relatório, tá? Então, o texto vai em formato de relatório e não de questionário, tá? Ah, professor, eu devo colocar as questões? Claro que você vai dizer assim, quando questionou-se, quando a professora sobre isso, e ela respondeu isso. Então, tudo em forma de relatório, organização, formato textual, relatando, né? Todo esse fato. E não esquecer que tem uma introdução, que tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. Só essa dúvida mesmo, mas de tem que colocar vídeo, foto dela. Mas então é isso aí. Obrigada, professor. Tudo bem, disponha. Alguém mais quer perguntar? Deixa eu ver quem tanto que está por aí. Nós temos 14 pessoas. Eu tenho respondido muita coisa por WhatsApp para todo mundo, mas tem muita gente falando que está com dificuldade de acessar e tal. Então eu vou voltar a falar também que o pessoal que está com dificuldade aí, mas que não esqueça do portal também, né? O portal as atividades devem ser realizadas lá. E aqueles que já fizeram e já estão no 100%, parabéns. Mais alguma questão, pessoal? Eu estou à disposição aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Para quem já terminou, ainda está com dúvidas, senão a gente pode começar já a prova oral agora, com 10 perguntas para cada pessoa que está aí, ok? Podemos começar, então? Acho que podemos, então, né? Vamos lá, pessoal. Abra o microfone, a webcam, a Tainá, a Sara, a Rosângela, a Patrícia, a Joana, a Fabiana, a Beth já falou, a Eliane, Dayana e a Ana Paula. Vamos participar aí. Qual é a dúvida sobre a prática de ensino? Boa noite. Então, a minha dúvida era mais ou menos parecida com a da Elizabeth, né? Então, já solucionou ali. Ok. E não abriu a câmera, né? Patrícia, pode É falar. que eu tô no celular e eu não sei mexer. E no meu Tá computador não... Mas tudo bem, tá acompanhando a aula, tá bom. Isso, aham. Joana também queria falar? Pode falar. Não deu para escutar, Joana. Pode repetir. Boa noite, mas tá baixo o teu microfone. Eu não consegui ouvir. Eu tô ouvindo muito baixinho. Eu não tô conseguindo entender, Joana. Tá muito baixinho. Bem, só ouço muito baixinho. Alguém mais? Dúvidas